Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, como é que vocês estão? Shiryu Meg aqui, espero que estejam todos bem. E, cara, vou fazer um vídeo aqui agora dando minha opinião sobre o Pulsar. Por que eu vou fazer esse vídeo? Porque muita gente veio me perguntar o que eu achei do mecha, se eu realmente achei ele bom assim. Teve gente reclamando comigo, tipo, esse mecha é ruim, esse mecha é lixo, esse mecha tem pouco dano, pá, os caralho. Então eu vou dar a minha opinião sincera aqui, o que eu achei dele, e aproveitar de gancho e responder também algumas coisas que... responder e comentar algumas coisas que a galera meio que me perguntou no privado, assim, né? E eu achei uma conversa, vamos dizer assim, interessante e queria ampliar ela. Então, da mesma forma que eu fiz a minha opinião com o Flamengo, depois que ele lançou, eu tô fazendo aqui do Pulsar. Então, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito. E é isso, bem-vindo também se você é uma pessoa nova aqui. Eu quero muito que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas para espalhar a palavra dos robôs gigantes pro Brasil e para o mundo. Beleza? Então vamos lá. Cara, o que eu achei desse mecha? Sim, de uma forma geral, cara. Ele não é um mecha para jogador inexperiente. Ele não é um mecha assim para jogador, vamos dizer assim, iniciante ou intermediário. Ele não é. Ele é um mecha para jogador avançado, cara. Quando eu comecei a jogar isso com ele, eu percebi isso. Porque você precisa ter muita noção de jogo para jogar com ele. Porque é muita coisa, tipo assim, esse mecha ele tem muita informação. E você tem que conseguir administrar bem todas essas informações dele para você ter uma gameplay legal. E ele, mecanicamente, ele não é difícil, ele é bem simples assim e tal, mas para jogar com ele, para tirar o máximo dele, vamos dizer assim, para você realmente impactar, dar dano, porque tem muita gente que fala, esse mecha não dá dano. Mas, cara, pra você conseguir dar dano com ele, você tem que atirar no modo normal, mudar de forma, atirar, mudar de forma, atirar, mudar de forma, atirar, mudar de forma, atirar. Tudo isso se movimentando, prestando atenção no seu combustível, no tempo de recarga, no cooldown das suas armas. É muita informação pra você ver. E é muito dedo também pra jogar com ele. Porque ao mesmo tempo que você tá atirando, você tá carregando e mudando de forma. E se mexendo. E às vezes pulando. Então é muita coisa que você tem que fazer pra conseguir jogar bem com esse cara. E eu vi muita gente reclamando que tipo assim, esse mecha não dá dano. E, cara, esse mecha dá dano sim, ele dá bastante dano. E o interessante dele é que ele consegue dar bastante dano se movimentando, se mexendo em alta velocidade, sabe? E ele como é que é? Ele é um mecha de dano contínuo, hit and run. Isso é bizarro, isso é bizarro. E quando esse mecha lançou, eu comecei a jogar com ele, eu reparei que, cara, esse mecha, ele é tipo assim... Eu posso falar fácil aqui, que esse mecha, tipo assim, é meta fácil. Porque ele é muito bom de longe e de perto, em todas as distâncias ele é bom, ele consegue se dar bem com lidar bem, né? Com quase todos, contra todos os mechas do jogo, ele consegue ter uma resposta. Contra alguém que tá longe, ele avança, contra alguém que tá perto, ele mantém distância, tranquilo, e ele consegue pokear, ficar girando em volta do cara. O que eu tô querendo dizer eu acredito, pela minha experiência que eu tenho do jogo, né, e que é bastante, porque eu jogo isso há muito tempo, antes de começar a fazer live e tal, eu já jogava muito esse jogo. Eu jogava muito mais a versão antiga de PC do que a versão mobile, a versão da Steam. Eu era rato, então, assim, eu tenho bastante experiência nesse jogo. E, cara, esse mecha, ele é realmente muito bom. Me perguntaram hoje se tem algum counter pra esse, como derrotar esse mecha, alguma coisa assim. E pra ser sincero, eu não sei. Não vem nada na minha cabeça que seja, vamos dizer assim, realmente bom contra esse mecha. Alguma estratégia que realmente seja boa. Não vem nada na cabeça. A única coisa assim que vem na minha cabeça é você conseguir o get closer, chegar perto, sabe? E chegar perto desse mecha é difícil. E às vezes você vai gastar muito recurso para chegar perto dele. E você gastando muito recurso para chegar perto dele, ele vai ter uma resposta muito rápida contra você. Ele vai te encher de dano enquanto você avança. Depois ele vai te encher de dano enquanto recua. E vai ficar por isso mesmo, tá ligado?
Porque ele tem uma mobilidade muito boa, uma mobilidade enorme. Outra coisa também que eu já vinha falando, né, mas eu vou deixar repetindo aqui, porque, né, é minha opinião sobre esse mecha. Quem tá falando que esse mecha é uma mistura de todos os mechas não tá errado. Ele é meio que realmente uma mistura de todos os mechas. Eles pegaram quase todos os mechas que tem no jogo, tipo 80% dos mechas que tem no jogo, botaram no liquidificador e saiu ele. Ele tem muitas mecânicas, movimentação, ele tem muito de tudo de outros mechas nele. Então ele é um mecha muito completinho, cara. Ele é um mecha muito completinho, muito completinho. Ele é realmente muito bom. E é por isso que eu tive, acho que, uma facilidade muito grande de jogar com ele logo de cara. Porque ele tem quase todas as mecânicas dele lembram mecânicas de outro mecha. Tipo do Caramelo, o lance de ficar atirando, mudar da forma tanque atirar, depois mudar pra forma normal atirar. Algumas mecânicas do Michael, de ficar voando dando tiro pro alto, ou da Andrômeda também. Do Neutron Star, de ficar pokeando de longe o cara, sabe? Pokeando e avançar, depois atirar e recuar. Ele tem muito... O tiro de longe, tipo uma mecânica meio sniper, né? Que é parecido com o Raven ou com o Gabriel. Ele tem muitas características parecidas com outros mechas. Ele é muito completo. Ele é muito completo. A diferença é que para encaixar o dano com ele é complicado, porque além de você ser bom de mira, que é só um detalhe, ser bom de mira, você tem que ser bom mecanicamente. De dar tiro, trocar de forma, dar tiro, trocar de forma, mantendo posição. Isso é difícil. Por isso que eu falo que, tipo assim, ele não é um mecha pra qualquer um jogar. Ele não é um mecha fácil. Por isso que eu também falei pra ninguém comprar ele quando ele tava lançando. Teve alguns amigos meus que compraram. Feliz da vida. Não, comprei, porra. Comprei. E agora o mecha tá lá pegando poeira. Que eles falaram pra mim, cara, não gostei do mecha. Ou falaram, tipo assim, que, não vou nem citar o nome dele, mas ele tá ouvindo aqui, ele com certeza vai saber que tu foi um dele. Ele falou, cara, o mecha é muito bom, ele tem um design muito foda, ele é isso, ele é muito tudo, mas eu não sei jogar com ele. Eu não consigo jogar com ele. Foi isso que ele falou. Porque é realmente isso, é um mecha complicado de ser jogado. Ainda mais pra quem que tá, tipo, começou o jogo agora, ou tem pouca experiência, sabe? Ou não tá acostumado com jogo de tiro também, essas coisas. E esse mecha, ele pra você, tipo assim, extrair bastante dele, você tem que ser bom. Você tem que ser bom. Bom, assim, mecanicamente falando, você tem que ser bom. E um paralelo que eu vou fazer é comparar ele com o Raven. Porque eu ainda não atualizei minha tier list, né, vocês sabem, mas provavelmente esse mecha aqui eu vou deixar ele no S ou no A. Vou deixar ele no S ou no A. Porque ele é muito foda. E o paralelo que eu vou fazer com o Raven, eu já tô embolando aqui os assuntos. O paralelo que eu vou fazer com o Raven é o seguinte. Eu achei ele muito parecido com o Raven em alguns aspectos, em questão de... Aliás, eles são bem diferentes, mas é um paralelo muito interessante que eu vou trazer, que talvez quem tá reclamando que ele não dá dano, entenda. Quem fala assim, esse mecha não dá dano. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vocês vão entender perfeitamente como esse mecha dá dano. O Raven, quando ele tá... O Raven, ele dá um tiro só. Diferente desse mecha que dá tiro pra caralho. Muda de forma, tem tiro laser, tiro de metralhadora. Ele dá muito dano, dá muito tiro, na verdade. O Raven, ele dá pouco tiro. Mas o tiro que ele dá muito dano. Dá muito dano. Esse mecha não. Esse mecha, pra ele dar dano, ele tem que acertar todos os tiros pra dar muito dano. Agora entra o paralelo aqui. Que é um paralelo super importante. O Raven, se errar um tiro, vamos dizer que esse tiro do Raven dá 600 de dano. Se o Raven errar esse tiro, ele deixa de encaixar 600 de dano. Esse mecha, vamos dizer assim, pra você conseguir dar 600 de dano, você tem que acertar vários tiros de metralhadora, mudar de forma e acertar com o modo canhão e depois dar mais um pouquinho de tiro na forma normal. Aí você dá 600 de dano. Então, esse mecha, pra você dar 600 de dano, você tem que dar muito mais tiro, acertar muito mais tiro e tem que ser melhor mecanicamente. Porque você tem que dar tiro, recarregar, mudar de forma, recarregar e dar mais tiro. Enquanto o Raven, você só precisa ser bom de mira e acertar. Acabou. Mas se o Raven errar um único tiro, ele perde completamente o dano dele. Você perde completamente o bagulho do Raven.
Enquanto ele, se você errar um tiro ou outro, você não vai dar 600 de dano, mas você ainda vai encaixar algum dano. E isso é muito importante. Encaixar algum dano é mais importante, na minha opinião, do que não encaixar nenhum. Porque se você errar um tiro com o Raven, você já era, tá ferrado. E isso é um dos motivos que o Raven, na minha tier list, pra quem viu lá, tá na tier tão baixa. Ele tá na pior tier que tem no jogo, é a do Raven. Porra, Steve, mas você acha o Raven ruim? Não. Eu não sou maluco de achar o Raven ruim. Tem muita gente que, vamos dizer assim, me deu hate por isso. Mas acho que essas pessoas não viram a minha explicação sobre a minha tier list. Só viram a tier list, não viram a minha explicação. E pro Raven tá lá, é justamente isso. Não é que ele seja um mecha ruim. Ele é um dos melhores mechas do jogo. Assim, ele é muito completo. Ele tem basicamente tudo que o jogo tem, ele tem. Tipo assim, ele tem automobilidade, ele tem muito dano, ele tem sustain, ele só tem a resistência muito baixa. Mas tirando isso, todo o resto dele é excelente. Mas o problema do Raven é que se você errar qualquer coisa, você perde completamente o dano. Ou você sai completamente de posição. Você é extremamente punido. Você é muito punido se errar qualquer coisa com o Raven. Agora, com o Pulsar, é completamente oposto. Você tem várias janelas de oportunidade que, mesmo se você errar, você consegue continuar dando dano. Se você errar o tiro de laser com ele, de canhão, tudo bem. Você muda rápido para a forma normal, continua dando tiro. Daqui a pouco você muda para a forma canhão de novo e continua dando tiro. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então esse mecha ele é muito bom mesmo. Ele é muito bom mesmo, mas ele é ruim de encaixar mecanicamente. O Raven eu também acho ele difícil de jogar. Não que ele seja difícil de jogar mecanicamente, não. O Raven ele é muito fácil de jogar. Só que o problema é que o Raven ele não permite erros. Ele não permite erros. Você não pode errar. Qualquer erro, você não dá dano. Qualquer erro você é capaz de morrer, porque você vai ficar muito exposto. Ou senão você, tipo assim, erra a corrente para se reposicionar e acaba caindo na frente do inimigo, não consegue fugir, o cara vai lá e te mata. Você é extremamente punido. O Pulsar não. O Pulsar ele te permite muito errar e não ser punido. E a movimentação dele é muito boa, ele é tudo muito bom, ele só é difícil de jogar. Difícil entre aspas, né? Veja, quem não viu, tá vendo esse vídeo aqui a primeira vez, veja meu vídeo explicando como jogar com o Pulsar. E lá acho que ficou bem completo a parada, sabe? Acho que foi um vídeo bem completo assim que eu fiz, de 26 minutos, 25 minutos, como já com ele, tá ligado? E é isso que eu acho do mecha. E outro detalhe aqui também que eu não falei, ainda não falei, né? Que quando eu postei o vídeo lá no Facebook, eu jogando, foi um corte da live, eu comentei assim, esse mecha não tá bugado. Graças a Deus. Porque eu achei que ele ia vir super bugado. Eu comentei isso várias vezes, eu achei que ele ia vir super bugado. Por quê? Porque ele muda de forma, ele tem vários bagulhos diferentes. Aliás, não diferentes, mas é muita informação no mecha só, entende? É um mecha que voa, que se transforma, que dá tiro, tem dash, tem super pulo, tem tiro pra caralho, tem uma mira que é praticamente scope. E eu pensei, cara, esse mecha vai bugar. Flamenco, que tem uma mecânica muito mais simples, é bugado? Fala aí, eu quero que quem joga com Flamengo, quem é main Flamengo, quem joga com Flamengo, quem já jogou com Flamengo, bota aqui nos comentários pra mim. Se o Flamengo não é bugado. O Flamengo é super bugado. Você dá um pulo com ele, às vezes você cai no mesmo lugar. E você não cai no lugar que você mandou cair. Ou senão você vai pra frente e parece que a internet cai e você fica no meio do caminho travado. O Flamengo é muito super bugado. O Pulsar, até agora, eu não vi nenhum bug com ele. Por isso que eu falei assim, cara, quem quiser comprar com ele, compra, porque ele não é um mecha bugado. Mas ele tá um mecha difícil de jogar. Não é qualquer um que vai encaixar com ele, não. Eu recomendo, tipo assim, agora que eu já joguei com ele, já várias vezes, eu tô com um pouquinho mais experiente com o mecha, eu posso falar tranquilamente, sabe? Se você é um jogador iniciante ou intermediário, passa longe dele. Passa longe dele. Se você, tipo assim, não se... Ou se você nem necessariamente iniciante ou intermediário, porque tem gente que é iniciante e intermediário, mas é mecanicamente bom. Mas se você não considera mecanicamente bom, de apertar muitos botões ao mesmo tempo, fazer várias formações ao mesmo tempo, tipo, tá ligado? Dar tiro, andar, voar, recarregar, e os caralho, pular e... Não passa longe desse mecha. Passa longe. Se você tem dificuldade mecânica para jogar esse jogo,
passa longe dele. Pega alguns mechas mais simples de jogar. Pega Trio, pega um Firefox, tá ligado? Pega um Doomlight. Doomlight eu considero super fácil mecanicamente de jogar, sabe? Trio, pô, muito fácil de jogar mecanicamente. Comparado assim com outros mechas, eu acho que Trio é um dos mais fáceis que tem, sabe? O Sky também eu considero meio fácil, mas como você tem que ficar pulando e descendo toda hora e tal, ele pode ser um pouco mais complicado. Mas o Trio é super simples de jogar, sabe? Acho que é um mecha que eu recomendo para qualquer iniciante desse jogo. Pega Trio. Super fácil de jogar, simples, mecânica simples. A única mecânicazinha assim a mais com ele é você ter que trocar de arma na hora certa e carregar, mas isso é o de menos. Às vezes você pode jogar com uma arma só, não faz diferença. Isso é muito bom. E é isso, cara, é isso. O Pulsar eu considero ele realmente um mecha muito bom, ele tá dando muito dano, mas você tem que saber encaixar. Aliás, não é muito dano não, também, pô. Falar que é muito dano eu tô exagerando. Mas ele tem um dano muito bom. E é um dano muito bom constante. Dano muito bom constante, isso é importante. Constância. Porque isso você consegue bater de frente, anular uma porrada de mecha. Fácil, sabe? Porque enquanto o mecha tá lá carregando, com as habilidades em tempo de recarga, você tá lá, ó. Sapeca, toma. Tá ligado? Isso é muito importante. É uma das forças, vamos dizer assim, desse mecha. Tá ligado? E é isso, cara. Acho que não tem mais nada pra falar. Essa é a minha opinião do Pulsar, tá ligado? É simplesmente isso, um mecha que eu recomendo. Eu realmente acho que é um mecha muito bom. Em todos os modos de jogo, ele é muito bom, tá ligado? Pelos modos de jogo que eu já joguei com ele, no Iron Arena, no Battle Royale, no Team Deathmatch, não tem nenhum modo de jogo que eu considero que ele seja realmente ruim. Não é. Só tem que tomar cuidado e manter distância de alguns mechas e se manter perto de outros, sabe? Que aí você consegue trabalhar ele de uma forma muito boa. Então essa é a minha opinião sobre o Pulsar e eu quero saber de vocês, cara. Quero saber a opinião de vocês. A última coisa aqui pra falar com ele. Embora eu ache, eu já tava tão esquecendo de falar isso, embora eu ache e também concorde com a maioria de vocês que esse mecha, ele não é, vamos dizer assim, não é um mecha original. Eu até que concordo com isso em parte, sabe? Porque ele realmente ele parece uma salada de fruta com vários outros mechas. Mas, cara, ele tem uma personalidade muito forte. Ele tem uma identidade muito forte. Que é isso que eu acho que nenhum outro mecha tem. De ficar em constância movimentação. Basicamente uma movimentação infinita, né? Dando tiro, muda de canhão e tal. Se transformando, pulando e voando e tal. Eu até concordo que, tipo assim, as habilidades dele sejam parecidas com outros mechas, isso é verdade. Mas mecanicamente falando, esse mecha é único, porque ele mescla a mecânica de vários outros mechas em um só. Então jogar com ele embora seja parecido de jogar contra os mechas, é bem diferente. Acho que exige muita coisa para você dominar, tá ligado? Então, enfim, falei que eu tinha que falar. E quero ouvir a opinião de vocês, cara. Vocês concordam comigo, discordam? Se tem alguma coisa que queriam acrescentar, deixa aí nos comentários, beleza? Então, ó, se cuidem, até o próximo vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal novamente, né, se não é inscrito, e compartilhem, cara, para seus amigos aí que querem jogar com o Pulsar, que tem raiva do Pulsar, e qualquer coisa assim. Beijo, se cuidem, até o próximo vídeo. Paz.